Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar o estudo da semana 2 do PET 5. O eixo temático: a expansão de fronteiras, a guerra como possibilidade permanente. Tema 2: expansão e guerra. Pessoal, o que provocou a Primeira Guerra Mundial, Primeiro, o nacionalismo exacerbado das nações europeias, E, além disso, a industrialização, a partir da qual os países deveriam assegurar os mercados consumidores, produtores de matérias-primas, E essas matérias-primas também, o que haviam territórios na Europa que possuíam a produção dessas matérias-primas e eram cobiçados por mais de um país, Além disso, o chamado pangermanismo, que é a teoria da criação de um poderoso império alemão, E o nacionalismo francês com um certo revanchismo pela região da Alsácia-Lorena, a qual foi tomada durante a Guerra Franco-Prussiana pelo Império Alemão, certo? Como foi, organizada o início dessa Primeira Guerra Mundial? Os países da Europa se organizaram em alianças porque já havia uma corrida armamentista e uma atmosfera pronta para uma organização de uma guerra mundial entre esses países. Então foi organizada a Tríplice Entente, na qual integravam França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, promovida por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, certo? Essas alianças, então, estavam prontas para funcionar caso ocorresse, a ofensiva de um país contra o outro. Então, a aliança funcionaria com os países aliados, protegendo a este que foi ofendido, vamos dizer assim. E qual foi o fator estopim para o início da Primeira Guerra Mundial? Foi a morte de Francisco Ferdinando, que era um príncipe, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado na Sérvia e, a partir disso, como a Sérvia aliou-se à Rússia pela libertação do seu território do Império Austro-Húngaro, entenderam, que foi a Sérvia que fez esse ataque e, a partir disso, a Alemanha começou o empreendimento, da sua guerra contra a Sérvia junto ao Império Austro-Húngaro. A Rússia, então, se movimentou junto à França e à Inglaterra e, a partir disso, dá-se o início da Primeira Guerra Mundial, que possui 3 fases. Guerra de movimento, na qual há a movimentação das tropas e nós temos como principais combates a ofensiva alemã e a contraofensiva francesa e inglesa, certo? Depois nós temos a guerra de trincheiras, a partir da qual os soldados ficam entrincheirados, em buracos mesmo cavados na terra, onde eles se escondem e ali eles tentam aniquilar o inimigo. Nessa guerra de trincheiras foram utilizados muitos gases venenosos e bombas para a explosão de trincheiras subterrâneas e tentativa de acabar com o inimigo, certo? E depois a nova guerra de movimento. Por quê? Porque em 1917 a Rússia enfrentou a Revolução Russa interna com a insatisfação da população pela sua organização dentro da guerra, Além disso, a Rússia estava com uma crise econômica muito grande e continuar na guerra seria dispendioso para ela, fazendo com que a população sofresse cada vez mais. Por isso, esse país saiu da Primeira Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos entrou junto à Tríplice Entente e aí nós temos uma nova guerra de movimento, com a ofensiva, das tropas da Tríplice Entente contra a Alemanha, e nisso, em 1915, a Itália tinha passado a Tríplice Entente para auxiliar na diminuição do expansionismo alemão.
A guerra acaba com a Alemanha enfraquecida, né? Guilherme II havia abandonado, né, o trono alemão por causa também de uma revolta interna da população contra a continuidade dessa guerra, né? E a partir disso é assinado o Tratado de Paz entre a Alemanha e os outros países, né? E aí o Tratado de Versalhes, né? Ele vem ali com algumas definições para a Alemanha considerada como perdedora da guerra, mas iniciadora do conflito. Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial para o mundo? Milhares de mortes e a apresentação das inovações tecnológicas a serviço da guerra, tá certo? Gente, eu termino por aqui essa aula, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Estou disponível no WhatsApp para responder a dúvidas e até a próxima!